Terceiro bloco do nosso programa Além da Notícia, hoje falando sobre a geração Y mais especificamente. Mas claro, não tem como não falar das outras gerações, a minha geração X, a geração que já chegou também, a Alfa. Somos todos nós envolvidos nessa nossa convivência atual. E estamos falando da geração Y naquilo que ela vive, que é justamente hoje neste mundo em que as novas tecnologias estão comandando as relações. E eu gostaria de perguntar agora para os senhores o seguinte: esse jovem da geração Y, no mundo do trabalho, quem é ele? Como é que ele se comporta no mundo do trabalho? Porque ele é imediatista, ele tem qualificação profissional, mas eu ouvi dos senhores aqui, parece que ele não gosta muito de esquentar banco em trabalho não, né? Como é que é isso? O jovem hoje, ele é mais empreendedor, ele gosta de novidade, gosta de criar, ele quer crescer, quer crescer, quer ficar rico, quer se realizar profissionalmente e não tem muita paciência de ficar a vida inteira esperando que chegue o seu momento. Isto é, ele é imediatista. Assim como ele os quer cliques são resultados, imediatos, né? Ele quer resultados rápidos. Ele tem a lealdade à sua profissão, à sua carreira, mas não à organização. Então, eles mudam de empresa rapidamente. Como eu disse, eles não esquentam a cadeira, não. Ele fica rapidamente, ele sai para outro emprego que oferece melhores condições. Então, é um pessoal que gosta da tecnologia. Então, hoje a gente tem as profissões tecnológicas que estão mais em voga, as áreas de TI, tecnologia da informação, web design, webmaster, mecatrônica, todas essas áreas são áreas profissionais que estão crescendo. Eles querem montar o próprio negócio. Então, essa é a característica hoje que está atraindo mais os jovens. Professor, e querem montar o seu próprio negócio. E por causa disso também, a gente poderia entender algumas síndromes que têm surgido, por exemplo, por causa desse imediatismo, desse querer respostas rápidas, a gente poderia entender, por exemplo, depressão, poderia entender algumas outras síndromes modernas agora que estão atingindo diretamente esses jovens? Sim, eu acho que isso existe, né? Hoje em dia, justamente esse uso excessivo da tecnologia, né, leva a essas situações, né, você está mencionando, né, o imediatismo que eles exigem, leva a situações de estresse, não é? E tanto é que muitas empresas hoje, né, elas procuram indivíduos, os funcionários, que sejam também capazes de trabalhar em grupos, em colaboração. É muito importante a palavra colaboração para justamente contrarrestar, né, parar esse individualismo, esse estresse causado excessivo pela tecnologia. Então, você vê alguém, uma empresa ofertando um trabalho, quase sempre tem lá a habilidade de trabalhar em equipe, né? Mesmo porque, além da necessidade da própria empresa, né, como o conhecimento avança muito rápido no mundo hoje, né, uma coisa em que a gente conhece hoje, amanhã já tem outra, né, validação, eles têm que ter esse trabalho de equipe de forma tal que o conhecimento entre eles seja compartilhado. Porque uma pessoa só não vai saber resolver tudo, né? Você vê, por exemplo, no mundo dos programadores, é muito comum, né? Ele tem alguma dúvida, eu vejo que eu trabalho com uma equipe de programadores, eles têm alguma dúvida, eles entram na internet, olha, eu tenho esse modelo aqui de celular e está dando esse problema com o aplicativo. Espera 5 minutinhos e chega uma resposta. É porque você está usando esse aqui, você tem que baixar esse aplicativo, a última versão. Então, a questão da colaboração hoje, eu acho que é uma maneira de lidar com esse problema crescente. Nas empresas, na sala de aula, né? Em geral, nas relações humanas, incentivar mais, promover mais, né? No próprio mundo do que a gente está falando tanto do software, né? Tem um conceito de grupoware, né?
que aquele é onde os indivíduos trabalham colaborativamente, eu acho que é muito importante, porque aí a gente equaliza melhor, né, o conhecimento dos indivíduos e pode também mediar um pouquinho mais essa questão do excessivo uso da tecnologia e da estresse causada por ela. Para esses jovens, o que a gente poderia dizer? Esses jovens que sofrem com esse estresse, com essa depressão, com essa ansiedade, para esse jovem e para os pais desses jovens, o que a gente poderia dizer também? Como lidar com isso? Porque é consequência, de fato, do que eles vivem hoje, mas como ajudá-los? O que eles podem é fazer, aplicar o tempo dele em esporte, às vezes uma terapia, algo que possa fazer com que eles relaxem, valores espirituais, enfim, eles se engajarem em atividades que tragam maior equilíbrio emocional e que tragam maior relaxamento, porque o mundo está muito corrido, o mundo corporativo, por exemplo, está muito competitivo e está exigindo isso dos profissionais, porque hoje, com o fenômeno da globalização, a competitividade está muito alta entre as organizações, porque o concorrente não está aqui no mesmo bairro, na mesma cidade, pode estar do outro lado do mundo. Então, os produtos estão muito parecidos, os preços, a qualidade estão muito parecidos. E o que está diferenciando é a qualidade do atendimento e das equipes. As equipes que estão mais comprometidas, mais motivadas. E isso aí, as empresas estão exigindo mais dos seus colaboradores, das suas equipes. Então, os profissionais estão realmente sendo muito mais exigidos, competitivos, e isso causa uma tensão muito grande, causa uma ansiedade grande. Então, eles têm que buscar, dentro dos interesses de cada um, atividades que possam trazer um relaxamento, uma forma dele conseguir ficar menos ansioso, então, o esporte, enfim, qualquer outra coisa. Agora deixa eu partir para outro lado. Deixa eu partir para outro lado. O senhor nos disse no começo do programa que foi da década de 90 para cá, essa mudança constante com essa geração Y e tal. Agora, alguém que é dessa época e que não se enquadra nesse estereótipo da geração, com todas essas características fortes da geração Y, e que é alguém mais conservador, alguém mais tranquilo, que não se liga muito nas novas tecnologias, é alguém que está fora do mundo, ou como é que a gente pode olhar para essa pessoa? De certa maneira ele está, eu acho que sim, porque realmente, você pega o Brasil, por exemplo, né, somos 190 milhões de habitantes, existem 200 milhões, né, de celulares, então mais de um, né, por pessoa. Então ele tem, a questão que eu acho que é importante é o equilíbrio, mas esse mais conservador, eu acho que ele vai ter que fazer um esforço de se ligar mais, mas com certas regras, né, por exemplo, você mencionando o caso dos jovens, como que a gente lida, os pais lidam com eles, né? Uma básica, por exemplo, uma questão básica é aquela de não permitir que à noite leve um celular para a cabeceira da cama, lá perto da cama, porque eles deixam até, alguém chama meia-noite, eles estão atendendo, perdem o sono. Então tem essas regras, né? Outra também que eu acho importante, se constatou, né, alguns estudos, que os jovens de hoje, eles não têm capacidade de concentração mais do que 10 minutos. Depois de 10 minutos, eles já estão querendo fazer outra coisa. E assim, a leitura de um livro implica mais de 10 minutos, né? Um livro, literatura, implica o Machado de Assis. Então, assim, de noite, com as crianças, o pai, a mãe senta na cama com um livro, leem juntos, né? Para ele se habituar à questão do texto, que não é só internet, informação rasa, mas também em profundidade com leituras de livros. São algumas medidas assim que os pais podem tomar que facilitam então essa reaproximação com os jovens e com as crianças, né? Agora, por outro lado, a gente tem que entender que essa divisão de gerações, ela não é determinista. Bom, então se ele é da geração Y, ele tem que comportar-se dessa forma,
se não for dessa forma, então Coitado. ele está fora da normalidade. Não, é uma divisão que é didática, digamos assim. Inclusive, não há um rigor científico nessa classificação, né? A mídia é que começou com essa divisão. Bom, mas o ser humano é muito mais rico e mais complexo do que se enquadrar em determinadas caixinhas, né? Então, a gente pode ter jovens e que não se enquadram. Eles assim como temos pessoas mais idosas e que são mais da geração Y, né? Idosos que estão aí bem conectados muito mais do que antenados, entendeu? Do que outros jovens. Você sabe que eu encontrei uma senhora de 70 anos dias passados, e quando ela foi me falando, ela está no Face, ela está no WhatsApp, ela está nisso, ela está naquilo. Eu falei, pô, é mais antenada que eu. Exatamente. Então, é uma divisão que não tem esse rigor. O ser humano é muito complexo, é muito rico, e a gente não pode tentar enquadrá-los e colocá-los dentro de caixinhas. Eu quero agora perguntar-lhes outra coisa importante. Como é que os senhores enxergam o futuro da educação, conforme a gente tem percebido essa tendência agora, por exemplo, com o uso das novas tecnologias, o ensino à distância? Como é que a gente pode imaginar que será a educação vindoura aí, com essas novas tecnologias cada vez com mais possibilidades? Tem vários, né? Eles estão criando muitos conceitos novos, né, para lidar com isso, mas, a meu ver, nenhum desses conceitos resolveu ainda. Um deles é o conceito da sala de aula invertida, né? O Ministério da Educação trouxe aqui 2 ou 3 meses atrás, Salman Khan, que criou a Academia Khan, que tem esse conceito da sala de aula invertida, né? Por outro lado, nós temos também... E o que seria a sala de aula Essa invertida? sala de aula invertida é assim, em vez de o professor chegar na sala de aula e fazer uma palestra, ele dá o material para que os estudantes leiam em casa. E quando os estudantes chegam, ele não faz a palestra, mas ele responde a dúvidas que eles tiveram com a leitura do material em casa, uma leitura ou acesso à internet. Ou seja, o professor fica respondendo a dúvidas mais do que querendo, digamos, transferir conhecimento para eles, né? E agora tem o MOOC também, né, cursos massivos online de 2.000 estudantes, mas nenhum deles resolveu, inclusive o contrário. A gente vê que tem vários estados brasileiros que já passaram leis, né, que proíbem o uso da internet na sala de aula e na escola. Então, assim, a maneira que eu vejo surgindo é estabelecer um diálogo muito maior destes jovens com os professores. Não vai ser assim um Salman Khan, não vai ser um guru da educação que vai resolver isso, não. Eu acho que são os professores mesmo, nas salas de aula, lidando com os estudantes, né? Na universidade, a gente vê esse movimento já, que a gente chama de aula híbrida, né? Nós até conversávamos antes sobre isso, no qual aquelas 40 horas, né, que o professor passa dando aula, o estudante vai ter menos horas de aula presencial e mais trabalho online. Esse modelo híbrido é uma alternativa, mas eu acho que não temos a resposta ainda, estamos todos nessa procura, né, de como reformar a educação. E eu acho que essa reforma, ela passa por uma grande discussão nacional, né, entre jovens, principalmente os jovens, com professores, né? Os pais devem participar também. Eu acho que é por aí que vai a solução. Inclusive porque a gente sabe da grande evasão que existe no ensino à distância, não é? Porque me parece que ele é muito mais exigente do que o presencial. E tem aquelas pessoas que se você não leva para dentro de uma sala, não põe ali parada, sentada para ouvir, ela não vai se dedicar, não vai por si mesma ter iniciativa, né? É complexo, né, professora? É complexo. E o que na verdade, a tecnologia educacional sempre são criados novos recursos educacionais, novas técnicas, mas a questão da educação ela é muito mais ampla. A gente diz, olha, está melhorando? Bom, novas técnicas são criadas, olha, a gente tem aí ensino à distância, tudo isso. Melhorou a educação? Eu creio que não. Por quê? Primeiro passa a valorização do professor, que ele não recebe, não é valorizado,
como deveria ser. As condições dos alunos no interior, as escolas são paupérrimas, não têm os recursos, ou não tem a merenda escolar, as escolas não têm os recursos necessários, as crianças não têm o transporte necessário. Então, é o básico que está faltando, sabe? A nossa educação básica, ela está precária. Então, como é que nós podemos dizer que a nossa educação está boa? Não está. Começa lá embaixo no ensino fundamental. Então, no sentido de dar as condições fundamentais para as crianças e também a valorização do professor, não só em termos de salário, mas em termos de formação adequada desse professor. Que no interiorzão você tem professores que não têm a formação adequada para poder preparar crianças. Sim, e também não tem hoje nem a remuneração adequada. Exatamente. É uma das situações mais lastimáveis que existe. Não há motivação, não há interesse. Não há interesse, e por isso também não tem muito o que oferecer para um aluno. O salário é muito baixo também, né? Mesmo professores universitários hoje, o salário nas públicas, inicial, depois que você fez doutorado, passou 22 anos estudando, o salário inicial é 7.600. Então é muito baixo comparado com outras profissões, né? Que levaram o mesmo tempo, né, de estudo, dentista, médico, outros profissionais, advogado. Então isso aí tem que lidar também, mas eu acho muito correto o que a professora fala, que é a questão da precariedade do ensino fundamental hoje, né? Tem que ser muito mais recursos, formação de professores é fundamental, né? E isso não está se dando no ritmo que a gente desejaria que ocorresse, né? Teria que ser muito mais investimento, né? Muito mais trabalho para justamente chegar, alcançar e melhorar justamente a autoestima, tanto do professor como do aluno, né? Uma boa escola, eu tive a oportunidade de visitar o Acre, várias cidades do Acre, nós tivemos um programa lá, Educação à Distância, formação de professores, e eu achei incrível, porque eu conheço bem Brasília, as escolas aqui, né, trabalho em várias cidades ao lado, e as escolas do Acre, todas elas, foi parte do governo lá, elas têm, os estudantes têm merenda, almoço, todos usando uniforme, todas pintadas, você não vê móvel quebrado assim, no canto, né? Então, isso deveria ser uma coisa nacional mesmo, que todos os estados fizessem como o Acre fez, eu acho que seria um bom passo, né? Mas tudo isso que a professora falou, a valorização do professor pelas próprias famílias, né, que deveriam, conselho escolar que realmente funcione, porque o conselho escolar ele vai incluir o professor, né, ter representantes, alunos, as famílias, né? Isso cria uma comunidade maior e é a partir disso que eu acho que existe essa valorização da educação. Para concluir o nosso programa, já estamos na reta final aqui, vou pedir, em 1 minuto, cada um dos senhores, por favor, me digam o seguinte: os senhores convivem todos os dias com essa geração Y, são os nossos jovens que estão imersos hoje nesse universo das novas tecnologias. Como os senhores observam o amadurecimento dessa geração? O que é importante para o amadurecimento dessa geração e para ela mesma entender que precisa ter limites para que assim também ela se sinta muito mais feliz? Eu observo assim, é um processo do desenvolvimento humano, eles vão amadurecendo. Eu vejo um aluno no início do curso e esse mesmo aluno, mais para o final do curso, como ele mudou, como ele amadureceu, e isso é muito interessante da gente observar. Mas a base disso é o diálogo, a compreensão, a gente tentar sempre ajudar esse jovem com muito diálogo, muita compreensão e entender que é um processo de desenvolvimento que todos nós passamos e que um dia também eles chegarão lá. É acreditar no ser humano. E eu digo isso, inclusive, eu faço essa pergunta, inclusive, pensando hoje, por exemplo, nesses jovens que estão nas redes sociais e que dali partem com ideias inovadoras, fantásticas, mas com outras ideias que parecem
ter voltado à Idade da Pedra, como a gente vê, por exemplo, nas manifestações aí, o que esse grupo, por exemplo, de Black Bloc veio propondo ultimamente nas manifestações e o que a gente vê onde chegou, né? Eu acho que aí também existe essa questão. Na minha época, quando eu era criança, né, a gente tinha uma hora do dia, que era o jantar, que toda a família se reunia, falava, né? Aí podia sair, discutir várias coisas que unissem os membros da família. Hoje não. O que você vê, esse menino, esse jovem, ele não está na mesa de jantar, ele pega o prato e vai ver televisão, ou ele está com o celular ligado na mesa de jantar. Então não existe essa discussão que favorece o amadurecimento do jovem, né? Eu acho que isso é importante, que exista mais acercamento dentro da família, para além da tecnologia, fora daquele mundo tecnológico, né? Isso eu acho que essa relação dos pais com os filhos, também do professor com os alunos, é que favoreceria, a meu ver, um amadurecimento, né? Ele se sente muito, como eu dizia antes, empoderado pela tecnologia, mas de certa maneira é muito frágil esse empoderamento, né? Ele pode se sentir aquilo, mas de repente tira a internet dele e é daí. Descobre que não é nada. Não é nada, exatamente. E esses jovens, eles não têm uma estrutura familiar, não têm uma base. Por isso, eles são mais frágeis, por isso eles são facilmente recrutados para quaisquer serviços. Para quaisquer serviços. Muito bem. Eu quero agradecê-los imensamente, foi um prazer tê-los aqui. A nossa conversa foi maravilhosa. Espero recebê-los em outra ocasião. Obrigado, professor Lúcio. Obrigado, professora Maria Helena. E a você de casa, também o nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que você também gostou. Se você quiser um pouco mais sobre este assunto, e até o programa já vai estar acessível na sua internet, alendanoticia.net, essa é a nossa página. Vá lá e acesse e reveja o programa de hoje. Grande abraço a todos, fique com Deus, boa noite, bom sono e até a próxima semana.